E para seguirmos aqui com os jogos, temos vídeo novo. Temos vídeo novo do Gigaton Games. A estranha decadência dos menus de. Mano, minha dicção hoje tá, ó, uma bosta. A estranha decadência dos menus dos jogos. Ele botou na thumb o jogo lá do Need for Speed Monster Hunter, que pra mim é foda, foda, foda. Eu joguei demais e o menu era foda também. Eu quero trazer. Eu tô pensando, ó, tipo, os menus de hoje em dia, basicamente é só uma tela, iniciar jogo, sair. Opções no meio. Pra mim, a tela normal de jogo hoje em dia é isso. Tela, iniciar jogo, opções e sair. Porra, velho, tá muito. A indústria do game tem que. Dos games tem que melhorar muito, velho. Em muitos pontos. E o menu é um deles, mas. Vamos ver se ele vai falar em tom sério ou se vai ser só zoeiro. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Hoje eu quero comentar uma parada bastante curiosa que eu andei percebendo nos jogos, principalmente jogando jogos mais antigos, que parece que tá se perdendo ao longo do tempo e a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade de notar. A estranha decadência dos menus dos jogos. Vocês já perceberam o quanto os menus dos jogos estão mais simples, apenas cumprindo a função deles ali? Eu já falei sobre isso num vídeo bem antigo do canal, porque havia uma discussão sobre isso na gringa, só que na gringa eles falam mais sobre a experiência de usuário, né? E eu queria falar nesse vídeo, focar sobre como os menus dos jogos estão mais simples. E é uma coisa que depois que você passa a prestar atenção, você não consegue mais desver. Antes de mais nada, é importante lembrar que o vídeo de hoje, galera, não é simplesmente para dizer que menus dos jogos eram melhores antigamente, tá? Eu sei que eu já fiz vários vídeos... Mas eram. Queria dizer nada não, mas eram. Pô, eu entrei um dia desse no Call of Duty, sei lá, eu queria jogar o Warzone, o de graça, né? Aí tive que baixar tanta coisa e o menu do Call of Duty é tão bagunçado que eu não entendi, eu não consegui iniciar o jogo, pô. Eu não consegui, tipo, iniciar a partida. Eu não consegui. Que era uma bagunça, era 3 Call of Duty, aí leva pro jogo que você tem que comprar, um leva pro Warzone, o Warzone tá baixando, mas tá baixando o jogo que eu tenho que comprar também. Eu não coloquei pra baixar porra nenhuma. Que porra é essa? Os caras se perdem, velho. Mas os menus antigamente era muito melhor, pô. O do God of War, que iniciava com a cara do Kratos, já iniciava na cinemática. Pô, era muito foda. Vídeo falando algumas coisas que, pelo menos na minha visão, decaíram nos jogos, né, alguns conceitos e tal, mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre como os menus estão menos trabalhados do que antigamente, não necessariamente menos funcionais ou menos organizados. Na verdade, a funcionalidade dos menus evoluiu bastante. O vídeo é sobre a UI, não sobre a UX. A UX melhorou, quer dizer, com ressalvas também. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Mas antes eu queria fazer uma introdução. Menu de jogo, né, galera, é uma coisa que existe desde os tempos iniciais dos videogames. Nos jogos mais antigos, o menu sempre era simples, né? Olha, o pior é que parece que o menu... Nós voltamos pros menus antigos. E os menus de hoje é a mesma coisa. É o título do jogo, iniciar... Voltar, opções... Tinha algumas opções ali bem simplificadas, mas de uma forma geral era uma tela ali com poucas opções e uma tela pixelada de fundo. Eles já tinham o design Galaga, do jogo, com a logo, o menu. Alguns até arriscavam colocar algum efeito um pouco mais trabalhado. Eu joguei muito tinha Galaga. A ver com a temática do jogo, mas era tudo muito simples. Conforme os jogos foram avançando, os menus dos jogos foram evoluindo e passaram a ficar cada vez mais elaborados. Eles pararam de ser apenas um local de opções, mas passaram a ser um local onde o jogo meio que já começou, ou pelo menos algo integrado ao universo de um jogo de uma forma mais acentuada. Um menu todo tridimensional, as coisas acontecendo em alguma parte do universo do jogo, como a música tema do game, meio que te imergindo e jogando pra dentro daquele universo. O ponto é que em algum momento, a função do menu dos jogos foi parando de ser um local onde você só ajusta opções, mas um local onde a imersão começa. A música do menu, a estética do menu, a organização do menu. Cada menu de um determinado jogo tinha toda uma personalização que casava com a temática do game, mas não somente no sentido de uma fonte trocada, um esquema de cores e uma imagem estática de fundo, mas a real é que toda a ambientação do menu. Ambientação do menu é uma palavra nova, né? Cada jogo tinha um cursor próprio com letras que se movem de uma forma que tem a ver com o jogo, ícones personalizados, cada opção do menu mudava um ângulo Esse de menu é câmera clássico. de uma cena específica. Vocês vão lembrar, inclusive, que
vários jogos se passavam em um ambiente tridimensional e para cada opção do menu tinha um ambiente diferente. Tudo isso para que a sua imersão comece antes do jogo iniciar. E eu sei que muita gente vai comentar, mas é só o menu do jogo, por que o menu tem que ser bonito, bem feito? Eu sei, galera, só que entenda que menu, ele é parte da experiência antes de você jogar. O grande problema é que parece que nos últimos 10 anos a indústria começou a esquecer isso. Os menus dos jogos modernos, né, eles já não te imergem tanto pra dentro do jogo, eles apenas colocam algumas opções ali e é isso. Eles colocam talvez um cenário estático 3D, às vezes nem 3D, somente uma arte de fundo e coloca umas opções ali na sua cara e é basicamente isso. E a maioria dos jogos modernos tem menus totalmente sem nenhum dinamismo, eu vou falar dessa forma. Isso é uma regra. Eu tenho certeza que se você pensar na maioria dos menus de jogos modernos que você jogou, são mais simplistas, cheios de palavras, sem muitas coisas que interagem com o jogo. Eles usam uma fórmula muito parecida. E eu não sei dizer se isso é ruim, se é bom. Porque eu vejo também que os jogos hoje estão sendo entregados muito às pressas, sabe? Eles não têm tanto tempo para tratar de detalhes. Aí o menu foi sendo deixado de lado, foi ficando de escanteio, foi ficando triste. Foi sendo abandonado pelo pai. Aí as empresas pararam de dar tanta atenção, viu que os jogadores não estavam reclamando. Aí deixaram simples e focaram em si no jogo, né, e tal. Eu vejo mais assim. Mas em si eu também não vejo como um problema, porque se, por exemplo, hoje em dia para entrar no jogo tá muito mais rápido. Mas muito mais rápido. Vocês lembram do Dragon Ball, antigamente, que tinha aquelas telas de loading, que você fazia uns minigames com os personagens? Hoje em dia não existe mais isso, porque não existe mais loading, praticamente. E as telas do menu também eu acho que não estão fazendo mais tanta falta. Porque você já entra no jogo, você já quer jogar o jogo, já clica em iniciar, ou já clica em carregar o jogo, já inicia, o jogo já tá lá, você já inicia em 10 segundos, já começa a jogar. Aí o menu não fez diferença nenhuma, entende? Na usabilidade com o jogo. Eles colocam as opções ou no centro da tela ou na esquerda e enchem de quadrados ali com lojas, com coisas pra você comprar, né? O que estraga totalmente o menu e deixa ele feio pra caramba. As DLCs antigamente, né, galera, eles colocavam meio que uma opção pequena ali no menu e tal, né? Só escrito, tipo, tem conteúdo extra pra você comprar. Hoje em dia, são quadrados gigantes ali poluindo a sua tela com uma propaganda piorando desse jeito de usuário. Eu falei que aí é foda. A funcionalidade dos menus dos jogos melhoraram, mas tem algumas ressalvas também. Agora eu vou fazer uma pergunta que principalmente quem jogou nas gerações anteriores vai lembrar. Vocês conseguem lembrar da sensação de entrar em um jogo e ficar encantado com o menu de um game? De como aquele jogo parece uma experiência tecnológica incrível, com várias animações bastante dinâmicas e interessantes, que às vezes parecia ser divertido só mexer no menu, que aumentava aquela ansiedade de jogar o jogo, tipo, nossa, se o menu é tão legal assim, imagina como é que é o jogo. Então, eu tinha isso, eu acho, com Resident Evil 4 no PlayStation 2. Já iniciava, tinha aquela ceninha da vila, né? Ou então o Leon e a Ashley estático. Aí o sonzinho, o barulhozinho do menu era muito bom. Aí quando a gente liberava mais opções de história, de ver os filmes, de ver os files, de ver os bonecos. Pô, eu adorava o menu do Resident Evil. E tinha um narrador, pô. O narrador do Resident Evil eu sempre achei muito foda. Isso aconteceu comigo, só que não foi com jogos modernos. Foram com os mesmos menus que me encantavam há 10, 15, 20 anos atrás, de jogos mais antigos, e que eu tinha esquecido que eram tão interessantes. Um primeiro menu que me deixou chocado assim quando eu vi foi no menu do Medalha de Honra do Medal of Honor Underground do PS1. Esse menu foi o que me fez querer fazer esse vídeo, né? Ele é muito bonito, ele tem um... E eu tenho um, e um é mais pela música. Esse daqui eu jogava muito na locadora. Medal of Honor PS2. Cara, não é esse. É esse daqui. Cara, quando isso daqui iniciava no Play 2, eu ficava... Eu já senti o clima do jogo, tá? Iniciava a musiquinha, eu já... Porra! Eu já me senti um soldado, já pode me mandar pra guerra levar tiro. Tá maluco, velho. Essa música é muito boa.
E o clima que vai trazendo de Estados Unidos invadir da Europa é muito foda, velho. Apreciem, apreciem. Aí a música para. Bosta. Aí já começa o trailerzinho. Ai, é muito bom, velho. Eu sinto uma nostalgia muito foda assistindo isso daqui. É real, eu sinto uma sensação muito boa assistindo esse vídeo. Opções muito Essa legais musiquinha ali que já te jogam pro universo do jogo antes de começar. Parece que o menu, você não tá no menu, sabe? Parece que você já está jogando. Você vê que cada parte do menu se transforma pra cada opção do jogo, cada mudança que você faz, parece que o menu é físico, não é só uma palavra na tela. O jogo começa a ser divertido logo no menu. Ele já começa a contar uma história nas opções do jogo. O menu, ele é parte da experiência. Ele não é um recurso chato e obrigatório antes do jogo começar. O menu já é o jogo. Quando eu vi esse menu lá no PlayStation 1, lá na época, né, galera? Eu achei... Quer ver outro menu que eu achava muito foda também? Já me lembrei aqui. Clássico. Começava assim. Clássico, 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 meu Deus. Tá maluco? Mano, esse menu já faz eu virar um corredor profissional, pô. Eu tô entendendo o que o Gigaton tá falando, pô. Tem menus que faz a gente já entrar no jogo antes de iniciar a gameplay. Hoje em dia não existe isso. Não existe, não existe, não existe. Nem o melhor Souls tem um menu desse. Aí, ó. É muito bom. É muito bom, velho. O Gigaton está correto. Os menus antigamente eram melhores. Ele muito da hora, eu fiquei impressionado e tal, né? Os jogos agora fazem isso e tal. Eu lembrei do menu do Spider-Man do PS1 também, que era muito bonito, né? Que cada coisa que você fazia... Interessante que o Gigaton lembra mais do PS1. Eu lembro muito mais do PS2. Fazia no menu, o Spider-Man mudava e tal, né? As opções, elas iam se transformando. Mas enfim, jogos do PS1, um ou outro tinha um menu lindíssimo, né? Mas de uma forma geral, eles eram bem padronizados, né? Sim. Ele tinha meio que uma tela assim em cima, que ocupava mais ou menos 60% da tela, e as opções eram ali embaixo, né? Que você ia mexendo e tal, e iam desaparecendo as opções que não estavam selecionadas. Porém, né, se a gente olhar só os menus bonitos do PS1, vai ser meio que um cherry picking. O PS1, ele tinha jogos com menus mais simples e tal. Só que quando a gente olha o PS2 e o PS3, galera, a coisa fica extremamente perceptível. Por exemplo, o Def Jam do PS2. O menu do Def Jam do PS2, ele é bastante interessante porque ele não entrelaça somente, ele não apenas faz um menu totalmente dinâmico e tal, tridimensional, mas ele faz parte da história do jogo. O menu, ele se passa no apartamento do personagem principal, isso é muito interessante. E a cada mudança que você faz, a cada nova opção que você escolhe, o menu, ele muda de forma bastante dinâmica para cada canto da sala, o que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, na parte onde você vai ver a roupa do seu personagem, né, ele basicamente olha no espelho, o que é muito criativo. Na parte que você vê os troféus, as conquistas que você vê no jogo, tem uma parede com troféus ali que é muito bem trabalhada e muito bem feita. Cada opção do menu, ele foi pensada para ser uma parte do apartamento do personagem e fazer aquilo ser parte da experiência do jogo de uma forma geral. O menu é um ambiente todo muito bem trabalhado. O menu do Gran Turismo 4 era muito bonito, se bem que o do 7 ainda tá bastante bonito, né? O do Need for Speed, né, ele também não era um menu simples, era um menu todo trabalhado e tal. Cada opção que você escolhia aparecia alguma coisa na tela, mudava, mostrando o menu todo bonitão e dinâmico. O Need for Speed Underground 2 era um pouco mais simples, só que ainda assim era na garagem ali, também era todo bem trabalhado, tinha um cenário feito só pro menu. O
Most Wanted também, né? Ele te jogava ali na garagem do carro, era um negócio doido, que mudava o tempo todo, né? E do Need for Speed 2015 pra frente, você percebe que eles têm uma abordagem um pouco mais simples. Eles são bonitos, tá? Por exemplo, o do Need for Speed Heat, né? Ele tem um menu todo bonitão, mas ainda assim ele é um menu estático. Tipo, cada opção que você escolhe não transforma as coisas que estão acontecendo ali. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Real. O menu do Burnout 3, por exemplo, ele tinha um cursor ali que era todo dinâmico, né? Tentando passar uma vibe meio tecnológica, com vídeos rodando como se fosse um radar, um computador ali olhando do mundo, né? Aquela coisa meio anos 2000 que é bem interessante. E o menu do God of War, com a cara do Kratos assim, o que eu falei na tela, tá ligado? E quando você apertava Start, o Kratos falava alguma coisa. Mas a real é que naquela época, parece que mesmo quando os menus eram mais simples, eles tinham algum propósito, sabe? Eles tinham um motivo pra ser simples. O do GTA San Andreas, por exemplo, né? Ele era todo simples, mas ele parecia uma capa de CD de rap dos anos 90, né? O do Shadow of the Colossus também, ele tem um menu um pouco mais simples ali e tal, mas era raridade. Menus mais simples no PlayStation 2 era uma coisa meio rara. E aí, quando a gente vai pra próxima geração de consoles, a coisa aí fica mais interessante ainda, né? Por exemplo, o Dead Space. O remake do Dead Space, ele é bastante elogiado, mas uma coisa que foi bastante criticada na gringa foi quanto o menu sofreu um downgrade absurdo, porque o menu do Dead Space, do originalzão, era extremamente dinâmico, mexia pra caramba, tinha aquelas opções, né? Muito louca. O menu do primeiro Tomb Raider, esse aqui era um menu que se movimentava bagarai. Cada opção que você escolhia, o menu se mexia bastante, né? E ele tava se passando ali na ilha, onde tava chovendo e tal. Ele era um menu extremamente dinâmico. E esse aqui é um exemplo de como menus dos jogos anteriormente... Os pingos da chuva vinham diretamente pra tela, bem foda. Trabalhavam bastante no 3D. Já o Tomb Raider que veio depois, o Rise of the Tomb Raider, ele tinha um menu muito mais simples. E aí, é por isso que eu quero deixar bem claro pra vocês, tá, galera, que a ideia do vídeo não é dizer que antigamente era melhor, porque o Rise of the Tomb Raider, né, ele tem um menu mais organizado, pelo menos ele me pareceu. Só que o menu do Tomb Raider, do anterior, ele era mais interessante de mexer, sabe? Ele te imergia melhor no jogo. Agora, o do Assassin's Creed 2 é um menu que é simplesmente um absurdo. É um menu totalmente cheio de coisas se movimentando ali e tal. É um menu extremamente trabalhado, totalmente tridimensional ali, negócio cheio de firulas. E a real é que você vai ter essa sensação com vários jogos mais antigos que você decide jogar, né? Esse aqui são apenas exemplos. E é engraçado porque até nos consoles parece que tem uma parada dessa. Por exemplo, vamos pegar o menu do PlayStation 2, que ele tinha toda aquela apresentação, né? Aqueles sons surreais, aquele cursor que é extremamente dinâmico, com aquelas luzes que ficavam correndo pela tela e tal, Clássico, aquele 3D, clássico, que ele era tridimensional, com aqueles quadrados, né? Mostrando que o PlayStation 2 Eu achei que essa setinha aqui era minha, mas não. Não é, tá, tinha pessoal? capacidade de fazer uma melhor renderização, o menu era totalmente dinâmico e muito marcante. O do PS3 era legal e tal, o do PS4 também, e no PS4 você conseguia até colocar temas dinâmicos. Mas o do PS5 eles deram uma simplificada no menu, né? Ele é bonito e tal, eu quero deixar bem claro. O do PS5 eu achei que sofreu um downgrade foda, tá? No PlayStation 4 eu tinha lá o temazinho da Tifa. Acho que é Tifa o nome da boneca. Da Tifa do Final Fantasy. E era todo bonitão, velho. E os bichos se moviam, a Tifa se movia os cabelos e tal. Era bonitaço. No PlayStation 5 não tem nenhum... Ele bota só o background de alguma cena do jogo e tal. Eu achei feião. Que eu não acho o menu do PS5 feio, mas ele é mais simples do que os anteriores. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu acho feio. Eu quero deixar bem claro, tá, galera, que esse vídeo não é pra falar que era melhor antigamente, igual eu sempre faço. Porque menus bem trabalhados, com mais efeitos, cenários 3D, não necessariamente implica numa melhor user experience, já que user experience tem mais a ver com a facilidade de organização dos menus. Mas o ponto é que eu tenho a impressão de que os menus dos jogos hoje em dia, eles são menos originais do que costumavam ser antigamente. Tipo, parece que cada jogo trazia um esforço maior em tentar fazer um menu charmoso que tinha a ver com a experiência do game, com elementos tridimensionais. Alguns menus se passavam em um ambiente do jogo mesmo, e que era extremamente dinâmico. E hoje em dia, a ideia do menu é ser um lugar onde o jogador só escolhe a opção e começa o jogo. E a real é que isso não tá errado, tá? Mas nem todo jogo precisa ter um menu simplista. Parece que todo jogo hoje em dia ele quer ser o mais simples possível no menu. Aliás, nem sempre também, porque tem menus que te sobrecarregam com informações na tela, cheio de opções desorganizadas e um monte de letra e palavra que você não sabe pra onde. Call of Duty. Ai, pessoal, minha garganta tá irritada. Só que eu acho que videogame, né? Menu de videogame não é trabalho, né? Você não tá preenchendo um formulário. Pô, eu acho bonito, tá? Esse menu aqui do Black Flag. Eu acho bonitão.
advocacia, você tá se divertindo, apreciando a arte. Menus deviam também fazer parte do universo do jogo e ser parte da experiência. E eu tenho a impressão de que antigamente era dessa forma. Já a UX, como eu falei no começo do vídeo, ela melhorou no sentido de que é mais eficiente você encontrar as opções dos jogos, né? E eu acredito que os menus, eles facilitaram você encontrar a opção que você quer. Você ajustar a tela, você ajustar o controle do jogo, você ajustar configurações, etc, né? Todo mundo sabe onde encontrar em um jogo, então é uma coisa que se padronizou e até evoluiu em um certo ponto. O grande problema é que os menus, pelo menos da forma que eu enxergo, estão um pouco mais poluídos do que eram anteriormente. Eles estão mais clean, com menos efeitos, mas tem uma certa poluição. Eles colocam quadrados de DLCs gigantes. Às vezes o menu se encontra meio desorganizado, ao ponto que tem Isso daqui é mais na Ubisoft, né, velho? Que a Ubisoft exagera demais. um monte de coisa na tela meio que tentando puxar a sua atenção, o que na minha opinião ele gera meio que um ruído quando você vai tentar jogar Sempre que eu volto pra jogar um jogo mais antigo, tipo PlayStation 2, a impressão que eu tenho é que existe um silêncio. A DLC sempre me parecia que era uma opção a mais, não era um quadrado gritando na tela. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião, uma visão, beleza? Eu quero saber a visão de vocês em relação a isso, manda aí nos comentários, beleza? É isso então, galera, muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Beleza, meu querido Gigaton. Muito obrigado pelo vídeo, cara. Já deixei o like. Quem puder, vai lá deixar o like também. Eu gostei do vídeo e tal. Em si não é um problema dos jogos de hoje, mas os menus antigos, pra mim, eram mais bonitos, sim. Alguns se destacam muito pelas músicas, pelo formato que já introduziu o jogador ao jogo, mesmo antes de iniciar. Hoje em dia tá tudo mais pastel, tá tudo mais clean. Beleza, funciona. É funcional perfeito. Eu já começo a jogar em 10 segundos. Mas em si os menus antigos eram mais artísticos, né? Eram mais bem tratados do que os recentes. Na minha visão, claro.